turminha, estamos aqui de volta para continuar a nossa aula de hoje. Ciência. Hoje nós vamos ver o uso do solo. Agricultura é o uso do solo para cultivo de plantas, com o objetivo de produzir alimentos ou matéria-prima para diversos produtos. Agora, existem técnicas usadas pelos agricultores para obter um melhor resultado com essa atividade. Uma delas é a adubação. O que é adubação? É adicionar adubos. O que é adubo? É uma mistura rica em nutrientes que pode ser adicionada ao solo para que ele fique fértil. O adubo ele pode ser natural, que é o adubo feito com fezes de animais, restos de plantas, e o artificial, que é feito por substâncias preparadas em laboratório. Então, isso é que é adubação. Existe a aragem. A aragem é um processo que afofa a terra, deixando-a com pequenos espaços que facilita a circulação do ar e da água. Ela pode ser feita pela enxada, por arado ou trator. E a irrigação? A irrigação é a distribuição de água no terreno seco para umedecê-lo. A água é essencial para o desenvolvimento das plantas. Extração mineral é o outro uso importante do solo. Há 2,5 milhões de anos, as rochas já eram utilizadas pelo ser humano na produção de ferramentas primitivas, como nós vimos lá na frente, para a caça e defesa deles. Com o tempo, passou-se a extrair metais dos solos para a fabricação de ferramentas mais elaboradas e eficientes. A areia para a produção de vidro e a argila para a elaboração de cerâmica. Atualmente, cada vez mais a sociedade depende de metais como ouro, alumínio, urânio, ferro, nióbio, que são apenas alguns exemplos de minérios retirados do solo para a fabricação de produtos. Tá bom? Agora vamos ver que fatores modificam o solo. O solo ele está em constante transformação pela ação de vários fatores. Alguns fatores são ambientais, como o calor, a umidade do ar, os ventos, os movimentos da água, dos rios, mares, quando batem aquelas ondas. E os seres vivos, como minhocas, plantas e os seres humanos, que também modificam o solo. Tá bom? Agora vamos lá. Fatores ambientais, como nós vimos lá em cima. Você já ouviu falar em erosão? Não? Então tá. A erosão é um fenômeno que ocorre quando fatores ambientais desgastam e carregam porções do solo de um lugar para o outro. Uma das medidas para conter a erosão do solo é manter sua cobertura vegetal, ou seja, não desmatar. Então é o que acontece às vezes, as pessoas desmatam os terrenos, as encostas e ali constroem casa. Como aquilo ali ficou desprotegido das raízes que seguram a terra, quando chove em excesso, existem aqueles desabamentos. As raízes da planta dificultam a retirada das partículas mais superficiais do solo, o que diminui então a erosão. O mar, a água do mar, tanto bate nas pedras que acaba furando, às vezes fazendo os desenhos, formando outro tipo de figura que estavam naquelas pedras antigamente. E os seres vivos também modificam o solo. O solo ele abriga uma grande quantidade de seres vivos, como plantas e animais, por exemplo, besouros, minhocas, formigas. As minhocas são importantes porque ao cavar túneis, elas facilitam a entrada de ar e a circulação de água. Torna-se ali ajuda quando eles fazem aragem, que contribui então para a fertilidade do solo. Seres vivos que decompõem a matéria orgânica. As bactérias e os fungos que vivem no solo contribuem para a fertilidade deles. Esses organismos, eles se alimentam da matéria orgânica morta, disponibilizam seus componentes, como os sais minerais, que voltam ao solo para serem aproveitados pelas plantas. O ser humano modifica também o solo. O ser humano é um grande modificador do solo. Para satisfazer as suas necessidades, ele é capaz de alterar o ambiente em pequenas escalas, como quando abre uma trilha no mato, retirando a vegetação do solo.
ou em grande escala com o uso de máquinas, quando constrói uma barragem e alaga uma região muito grande. Então, vocês viram que o ser humano é um dos que mais modificam realmente o solo, porque eles fazem esses desmatamento e vai pavimentando às vezes, toma parte da água do mar. Olhem aí na figura de vocês, a pavimentação dos terrenos diminui a impermeabilidade do solo. Isso pode causar enchentes na época de chuvas. A água não vai, eles tampam com asfalto, com o que quer, então a água não desce, então ali acaba acumulando, além dos bueiros que são todos entupidos, tá bom, turminha? Então vamos lá, vocês vão fazer até a página 43, tá bom? Tá, português, ciências da página 40 a 43, tá bom? Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Saudades.